Olá! Queremos hoje rezar e refletir o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos do 14 ao 21. Esse Evangelho é a continuação do de ontem. E hoje Jesus, caminhando com seus discípulos, diz: prestai atenção, tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E os discípulos têm somente um pão para caminhar. E eles começam a se discutir. Será que Jesus falou isso porque nós temos só um pão? E aí Jesus diz: mas vocês estão discutindo porque só tem um pão? Vocês ainda não entenderam, vocês ainda não compreenderam o que é o reino de Deus? E Jesus recorda a multiplicação dos pães que ele fez, que nós na liturgia rezamos na semana passada. E ele pergunta: quantos pães vocês tinham? 5. E quantos vocês recolheram? 12 cestos. Para quantas pessoas? Para uma multidão de pessoas. E vocês ainda não entendem, estão reclamando por causa de um pão. Claro que Jesus aqui está falando, primeiro, da dureza de coração deles, de se deixar levar pelo fermento de Herodes, pelo fermento dos fariseus, que é o evangelho de ontem, onde eles queriam ver sinais. Queriam ter sinais de que Jesus realmente era o Filho de Deus. Mesmo depois de tudo que eles estão vendo, depois de tantos milagres, de tantas palavras, de tantos ensinamentos, de tantas curas que Jesus fez e ainda está fazendo, eles ainda querem sinais. E hoje parece que os discípulos estão entrando nessa mesma onda dos fariseus. Tem um pão e esqueceram de tudo aquilo que Jesus fez e pode fazer. Estão se tornando também um fariseu, também um Herodes. Para nós hoje fica esse ensinamento, que nós também podemos cair neste mesmo endurecimento de espírito. Nós também, nos dias atuais, podemos acabar nos esquecendo de quem Jesus realmente é. Com tanta coisa que acontece no mundo, com tanta palavra que a gente ouve no mundo e que não é de Deus, com tanta música, enfim, tanta coisa que a gente vê e ouve, escuta, faz, a gente pode acabar dentro da igreja também se afastando do verdadeiro ensinamento de Cristo, nos tornando também fariseus e Herodes. Sendo que Jesus está diante de nós, na palavra, na Eucaristia e na comunidade. E a gente não vê dureza de espírito, dureza de coração. Que nós peçamos ao Senhor neste dia, termos esse espírito aberto, esse espírito do entendimento, esse espírito de entender e compreender. Jesus está diante de nós, Jesus caminha conosco, Jesus tem o poder. Basta que a gente acredite, basta que a gente o siga e que a gente também leve os nossos pães para que ele faça a vontade de Deus. Nasci pro céu.